fica a uns 6 quilômetros da cidade de Bastogne, a companhia Easy, da 101ª Divisão Aerotransportada, eles, para aguentar os 4 ou 5 dias até a chegada dos reforços, eles tiveram que fazer esses buracos para se resguardar do frio e das investidas aí da artilharia alemã. Esta cidade de Foy já estava sob o domínio dos americanos quando, em 20 de dezembro, a 2ª Divisão Panzer dos alemães acabou tomando a cidade. Depois ela trocou de mão mais umas 2 vezes, até que finalmente foi libertada com a chegada aí do exército do general Patton. Nessa janela superior dá para ver as marcas de tiro. Foi morto um atirador de elite alemão que conseguiu, depois de os soldados americanos estarem descansando, ainda atirou em 2 e aí foi morto na sequência. E as marcas ainda permanecem até hoje ali. Essa Batalha das Ardenas só terminou em 25 de janeiro de 1945. Resultou em 100.000 alemães mortos e 19.000 americanos. Hoje é dia 13 de junho de 2022 e nós estamos na cidadezinha de Noville, a 15 quilômetros ao norte de Bastogne, na Bélgica. Uma cidade pequenininha, mas com uma grande história na Segunda Guerra Mundial. Em 19 de dezembro de 1944, o major William de Sobry, de 26 anos, estava segurando aqui em Noville toda a 2ª Divisão Panzer alemã, de cerca de 16.000 homens, com mais de 120 tanques e armas de assalto. E nas últimas 6 horas estava só com 400 homens e 15 tanques Sherman. Agora, com a chegada de reforços de 413 paraquedistas e ante a ordem de não retirada do Comando Central, o de Sobry resolveu atacar. Ele foi ferido quando preparava as defesas para a noite por um disparo de tanque na casa número 15, onde ele fez seu quartel-general. E na mesma ocasião morreu também o tenente-coronel Laprade, que comandava os paraquedistas. No dia seguinte, 20 de dezembro, a sua força estava resumida a 6 Sherman e metade dos homens. Dos 413 paraquedistas, 212 estavam mortos. Mas os alemães tiveram mais baixas, perdendo 30 tanques e de 600 a 800 homens. Mas o mais importante foi o atraso do avanço alemão, o que deu à 101ª Divisão Aerotransportada o tempo suficiente para organizar e bloquear o ataque alemão. 3 meses antes, quando os americanos libertaram Noville, em setembro de 44, os moradores tiraram fotos com os militares em comemoração. Mas quando, em 20 de dezembro, os alemães tomaram a cidade novamente e viram as fotos, a represália foi reunir 16 aldeões para trabalhos forçados e depois de 1 hora alinharam 8 deles, inclusive um padre, e os fuzilaram. Atrás da igreja de Noville tem um monumento que contém os nomes desses 8 civis. A vila foi finalmente libertada em 15 de janeiro de 1945. Hoje é dia 13 de junho de 2022, estamos na Bélgica, na região das Ardenas, na cidade de Bastogne. Esta cidade foi tomada pelos alemães em 1940,
quando até Hitler fez uma visita. Em 16 de dezembro de 1944, começou a Batalha das Ardenas, ou Batalha do Bulge, uma das mais violentas aí da Segunda Guerra Mundial. Os americanos já estavam aqui desde setembro de 44, mas como havia pouco suprimento, essa região ficou um pouco desguarnecida. E Hitler acreditava que o seu exército ainda era capaz de defender a Alemanha, e se eles achassem um meio de deter as forças aliadas nesta frente ocidental. E lembrando do sucesso da Blitzkrieg de 1940, quando ele cruzou essa floresta das Ardenas, e agora com a região menos defendida, ele optou por fazer aí então a sua investida. O objetivo era chegar a Antuérpia em 4 dias, dividindo o exército americano do britânico. A cidade de Bastogne foi uma das que mais sofreu com o ataque alemão, ficando quase que totalmente destruída. O ataque alemão começou às 5h30 da manhã do dia 16 de dezembro de 44, com muitos disparos de artilharia, e acabou pegando os americanos completamente de surpresa. E num período que estava muito frio e não era possível o reforço dos aviões americanos, porque o tempo estava completamente fechado. Devido à superioridade dos alemães em relação aos americanos, muitos soldados americanos se renderam e outros ficaram resistindo, isolados, à espera de reforço. Esta é a cidade de Malmedy, que foi palco de um dos mais infames crimes de guerra cometido pelos alemães da SS. Ao anoitecer do dia 16 de dezembro de 1944, o 9º Regimento de Paraquedistas alemão capturou o pelotão de reconhecimento americano e, acreditando que havia uma força maior de infantaria americana escondida na floresta, os alemães esperaram por 12 horas até a chegada à meia-noite dos tanques do comandante Peiper e Lanzerat. Em 17 de dezembro, por volta do meio-dia, Joachim Peiper se aproximou da encruzilhada de Baugnies, a 3 quilômetros de Malmedy, e capturou um comboio americano. E aí, devido ao atraso, o comandante Peiper resolveu seguir adiante e deixou os prisioneiros, em torno de 120, com a infantaria SS, que resolveu seguir as ordens de Hitler e que nenhum prisioneiro seria feito e nenhuma pena seria demonstrada em relação aos civis belgas. Então reuniram os prisioneiros nesse campo, ao lado da encruzilhada, e os fuzilaram com metralhadoras. 43 conseguiram fugir, mas 84 foram mortos naquele dia. E aí, somente em 13 de janeiro de 1945 é que o exército americano retomou a área de Malmedy e no dia 14 recuperou os corpos dos soldados, que estavam bastante conservados devido ao clima gelado e amontoados em uma pequena área, o que confirmou que foram reunidos para serem fuzilados. 73 responsáveis foram julgados em Nuremberg e 43 receberam a pena de morte. Peiper teve a pena reduzida. Após a libertação da prisão, ele trabalhou para a Porsche e a Volkswagen, mas em 1976 ele foi assassinado na França, onde já estava morando, quando os antinazistas incendiaram a sua casa, após saber da sua identidade como criminoso de guerra da SS.
Hoje nós estamos em Bruxelas, na Bélgica, aqui na grande praça, chamada de Grote Markt, em Flamengo. E daqui nós vamos para Waterloo, onde Napoleão perdeu a guerra, literalmente. Napoleão havia sido derrotado por uma força de mais de 500 mil homens de várias nações europeias e que colocaram Luís XVIII de volta no trono da França, e Napoleão foi para o exílio na ilha de Elba. Esta é a cidade de Waterloo, que fica a uns 30 quilômetros de Bruxelas, e é onde foi o palco da campanha decisiva de 3 dias de Waterloo, entre 16 e 19 de junho de 1815. Aí embaixo, nesse campo, é que foi travada a batalha. E Napoleão havia invadido a Bélgica com 73 mil homens, e a sua meta era bater separadamente os exércitos da Prússia, da Inglaterra, os belgas, os holandeses, os alemães, antes que eles se reunissem, porque eram mais de 400 mil soldados. Esses soldados eram da chamada Sétima Coligação, que eram vários estados que se opunham ao imperador, logo quando ele regressou da ilha de Elba, em 1815. E no primeiro embate, no dia 16, os prussianos, com mais de 22 mil baixas, recuaram. Napoleão teve 11 mil baixas. No dia 17, devido à chuva, o ataque foi adiado para o dia 18. E aí foi a vez dos ingleses, com 74 mil homens e 160 canhões, mas não conseguiram resistir ao Napoleão. E já no final da tarde do dia 18, quando a luta estava perdida por os ingleses, veio o reforço com o general Blücher, dos prussianos, que entraram pelo flanco com a cavalaria e dizimaram o que restava já do exército do Napoleão. Então, às 21 horas do dia 18, Napoleão havia perdido a guerra e acabou sendo deposto e foi enviado à ilha de Santa Helena, no Atlântico, onde morreu em 1821, 3 anos depois. Nessa batalha morreram mais de 50 mil soldados e ela aconteceu exatamente nesse campo onde a gente está agora. Artilleurs en batterie et couvillonnez. Approvisionnez. Refoulez. Égorgez. Amorcez. Yes, peut-être un peu. Nós estamos hoje no dia 17, na cidade de Nijmegen, que em português se escreve Nijmegen. É na Holanda, fica a uns 20 quilômetros da cidade de Arnhem, que tem uma ponte famosa por causa de um filme chamado Uma Ponte Longe Demais. Com a vitória dos aliados na Normandia, os exércitos já estavam aqui, quase na divisa com a Alemanha, e a intenção era ultrapassar o rio Reno para chegar no coração da Alemanha, na área industrial. O general Patton queria invadir a Alemanha pela região do Saar, e o Marechal Montgomery insistiu que tivesse uma operação grande por aqui pela Holanda.
e acabou convencendo então o Eisenhower para que houvesse essa operação chamada Market Garden. Então, no dia 17 de setembro de 1944, um domingo, mais de 1.000 aviões de transporte e 500 planadores despejaram aqui 20.000 soldados paraquedistas e, ao mesmo tempo, 50.000 soldados com 22.000 veículos avançaram pelas estradas. A intenção era que os paraquedistas segurassem essas pontes até chegar o pessoal da infantaria. Mas acabou não saindo conforme planejado. Essa ponte de Neumagen, que era para ter sido tomada em 2 dias, levou mais de 5, porque houve muita resistência alemã. Tinha 2 divisões Panzer que estavam aqui, que não era esperado. E, além disso, a falta de comunicação, problemas da estrada muito estreita geraram muitos atrasos nessa operação. Assim que tomassem essa ponte de Neumagen, os soldados deveriam prestar apoio aos britânicos e poloneses que estavam encarregados desta última ponte, a de Arrhem. Mas no dia 17 de setembro, somente 750 soldados conseguiram chegar na cabeceira da ponte, devido à resistência alemã. Eles estavam comandados por John Frost, que hoje leva o nome da ponte, e lutaram durante 3 dias. Como o apoio não veio, acabaram ficando sem munição, ficaram isolados e no final tiveram que se render aos alemães. Enfim, essa operação Market Garden foi um fracasso elaborado pelo Marechal Montgomery e causou a morte aí de 6.000 soldados britânicos, 4.000 soldados americanos e mais ou menos uns 5.000 soldados alemães, além de 3.000 e poucos cidadãos holandeses que foram bombardeados. E no final, essa ponte de Arnhem, no dia 7 de outubro, acabou sendo destruída pelos próprios americanos para impedir que os alemães cruzassem o rio com reforços. E já no último mês da guerra, em abril de 1945, então foi feita uma ponte Bailey temporária, e aí em 1948 essa ponte foi reconstruída. Essa operação acabou por atrasar uns 6 meses a vitória final e foi a última grande vitória dos alemães. E era uma ponte longe demais. Hoje é dia 18 de junho de 2022, nós estamos em Münster, uma cidade medieval que foi uma das mais afetadas durante a Segunda Guerra. Mesmo não sendo um alvo primário, pois não tinha instalações militares, mas era sede de algumas divisões Panzer e da Wehrmacht. E até 1943 ela foi bombardeada por 49 incursões britânicas, algumas como alvo secundário, como dos bombardeiros destinados primariamente à usina de petróleo de Gelsenkirchen, a uns 60 quilômetros daqui. O maior bombardeio ocorreu em 10 de outubro de 43. Era um domingo e no início da tarde, sob um céu claro de outono, os britânicos praticamente destruíram o centro da cidade. Até o fim da guerra, mais 53 bombardeios foram feitos. O mais pesado foi em 22 de outubro de 44, e ao todo estima-se que foram jogadas 5.000 bombas de alto explosivo e 200.000 bombas incendiárias.
em uma cidade de 66 mil habitantes à época. Cerca de 91% da cidade velha e em torno de 60% de toda a cidade foram destruídas. E finalmente, em 2 de abril de 1945, a 17ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos atacou Munster, junto com a 6ª Brigada de Tanques de Guardas britânico. E em 3 de abril, num ataque terrestre, chegou ao centro da cidade, então agora em poder dos aliados. Hoje é dia 20 de junho de 2022, nós estamos em Berlim. Vamos falar um pouco do que aconteceu aqui em 1945, na Segunda Guerra. Os aliados britânicos e americanos atravessaram o rio Reno em 22 de março. Em 12 de abril já haviam atravessado o rio Elba e estavam a 80 quilômetros de Berlim. Enquanto isso, os soviéticos já haviam dominado a Áustria e estavam a 60 quilômetros de Berlim. Aí os americanos, em 15 de abril, receberam a ordem de que não deveriam se deslocar a Berlim, dado o acordo da Conferência de Yalta de fevereiro, que essa área ficaria sob o domínio dos soviéticos. Para defender Berlim, Hitler juntou tudo o que restava, em torno de 600 mil soldados, e ainda reforçou com 45 mil crianças da juventude hitlerista e 40 mil idosos que haviam combatido na Primeira Guerra. Tinha ainda 1.500 blindados e 2.200 aviões, mas isso representava só 1/3 do que os soviéticos tinham. E nessa última investida, Berlim, morreram 25 mil soviéticos e 90 mil alemães. E no dia 1º de maio, o Reichstag foi tomado e a bandeira da foice e o martelo foi pendurada no prédio. Durante a guerra, a cidade de Berlim foi muito bombardeada, os prédios praticamente foram destruídos, e as marcas do confronto ainda permanecem em vários lugares na cidade. Hitler tinha um bunker que foi construído em 1936 como um abrigo antiaéreo e chegava a ter paredes de 3 metros de espessura, possuía 30 quartos. Hitler ficava pouco tempo em Berlim, mas no final da guerra ele mudou com a equipe, com Martin Bormann, Goebbels, a Eva Braun, e ficou aqui depois até o suicídio em 30 de abril. No final da guerra, os prédios do bunker foram totalmente demolidos pelos soviéticos, para que isso não virasse local de peregrinação. E somente em junho de 2006, com a Copa do Mundo, é que daí foi instalado então um marco de localização.
9 de junho, chegamos em Berlim. Estamos aqui no portão de Brandemburgo, que foi construído pelo rei da Prússia, Frederico Guilherme. E esse portão era a entrada para o Palácio da Cidade. Em 1806, quando invadiu Berlim, Napoleão Bonaparte tirou essa quadriga que fica em cima do portão e levou para Paris, e só voltando para cá em 1814, depois que o Napoleão perdeu a guerra. E esse portão ele foi muito danificado durante os bombardeios aliados. No dia 20 de abril de 45, era aniversário do Hitler, e os britânicos fizeram seu último ataque à cidade, porque os soviéticos já haviam entrado em Berlim. E no dia 2 de maio já começou a rendição dos primeiros generais alemães. No final da guerra, quando Berlim foi dividida, os russos retiraram a águia e a cruz e viraram os cavalos para galopar para o lado soviético. E aí, depois da queda do muro, em 89, a Alemanha reincorporou a cruz e a águia, mas os cavalos ainda continuam virados para o lado que antes era soviético, a Praça Pariser Platz, onde também fica o Hotel Adlon. Esse é o prédio do Reichstag, que foi construído em 1894 como sede do parlamento alemão, e em 1933 ele foi incendiado, depois reconstruído, e durante a Segunda Guerra ele foi utilizado como sede militar. E aí, durante a invasão de Berlim, ele foi alvo preferido dos bombardeiros americanos e finalmente invadido pelos russos. Ele ainda preserva paredes com marcas da guerra e grafites feitos pelos russos. Depois da Segunda Guerra, o prédio praticamente destruído ficou sem uso, já que a capital da Alemanha ficava em Bonn e o prédio se situava a poucos metros do Muro de Berlim. E aí, somente após a Alemanha reunificada e com a mudança da capital para Berlim, é que o prédio foi reinaugurado já em 1999. E este é o Estádio Olímpico de Berlim. Ele foi construído para as Olimpíadas de 1936. Serviria como uma vitrine para a nova Alemanha. E os nazistas também esperavam lucrar com os milhares de turistas que viriam gastar aqui em Berlim. Os alemães conquistaram nessa Olimpíada 89 medalhas e os americanos ficaram em segundo lugar com 56. No final houve a convocação para as Olimpíadas de Tóquio em 1940 e que obviamente não houve, assim como também não houve a de 44. Nessas Olimpíadas o Hitler queria provar a supremacia ariana, mas quem acabou sendo campeão foi o Jesse Owens, que ganhou 4 medalhas de ouro. O Jesse Owens foi até bem recebido pelos espectadores alemães, mas não pela elite nazista. Hoje existe em muitos lugares com o nome dele, incluindo
vendo aí uma rua chamada Jesse Owens Alley, uma estrada principal ao sul desse estádio. Dia 21 de junho, estamos ainda em Berlim, viemos visitar a Torre Flak de Humboldt. Essas torres elas foram construídas a mando de Hitler depois do ataque da Força Aérea Inglesa em Berlim em 1940. Então foram feitos 3 destas, com paredes de até 3,5 metros de espessura, e cada uma delas possuía uma instalação de radar e 2 pares de torres com canhões que eram capazes de manter uma cadência de tiro de 8.000 disparos por minuto e com alcance de até 14 quilômetros em torno da torre. E aí os aviões aliados, sempre que possível, evitavam essas torres. E foram os últimos locais que os soviéticos conseguiram ocupar em Berlim, e isso porque os suprimentos haviam acabado. Estamos na bela cidade de Praga, na República Tcheca. Hoje é dia 23 de junho de 2022. E aí, falando da Segunda Guerra, em 1938, a Alemanha nazista invadiu a então Tchecoslováquia. E com o levante de Praga em 1945, os nazistas declararam um cessar-fogo e no dia seguinte as tropas russas marcharam na cidade. Stalin tinha a clara intenção de anexar a Tchecoslováquia à União Soviética, o que conseguiu em 1948, saindo assim então de uma ditadura nazista para uma comunista que durou até 1989. Em 93, de forma pacífica, a Tchequia e a Eslováquia passariam a ser 2 estados independentes. E com a Tchecoslováquia ocupada pelos nazistas,
os líderes exilados em Londres formaram um governo de resistência lá e decidiram, em 1942, organizar um atentado contra um líder nazista. O alvo escolhido foi Heydrich, que era um comandante nazista que controlava Praga e que tinha dizimado a resistência, e ficou aqui conhecido como a Besta de Praga. Depois de meses de preparação, eles acabaram fazendo o único atentado bem sucedido contra um nazista de alto escalão, e no que ficou conhecido como Operação Antropoide. E depois da morte desse comandante, muitas represálias foram feitas em toda a Tchecoslováquia. Inclusive, apagaram do mapa 2 cidades inteiras. E os membros da resistência, em 7, acabaram se escondendo na igreja de São Cirilo, e ali 750 soldados alemães cercaram a igreja na tentativa de capturar os 7. 3 morreram numa explosão e os outros 4 se esconderam na cripta e resistiram por várias horas, matando 21 soldados alemães que tentaram entrar. E aí o corpo de bombeiros foi chamado e tentaram inundar a cripta, mas acabou dando errado porque depois alguém resolveu mandar a bomba de fumaça para dentro da cripta, e com ela parcialmente inundada, as bombas simplesmente se apagavam sem fazer nenhum efeito. No fim, os 4 homens escondidos tentaram cavar um túnel, mas vendo que não ia ser possível em tempo e prestes a serem capturados, eles cometeram suicídio. E até hoje as marcas desse confronto permanecem nas paredes da igreja. É um lugar de muita visitação e a cripta é hoje o memorial nacional aos heróis do terror Heydrich. Hoje é 24 de junho de 2022, acabamos de chegar de Praga, estamos nesta bela cidade de Viena, na Áustria. Aqui em 12 de março de 1938, durante a madrugada, o exército alemão atravessou os postos da fronteira austríaca e, sem disparar nenhum tiro, a Alemanha anexou a Áustria, considerada como terra de arianos. Só nesse dia, 12 de março, em Viena, 70 mil pessoas foram presas. E em 10 de abril foi realizado um plebiscito para aprovar a anexação. A imprensa e o rádio estavam nas mãos dos nazistas e repetiam para dizer o sim, para que não houvesse dissidência. Mas boa parte do eleitorado não foi possível votar, os judeus, os mestiços e aqueles que já haviam sido presos. E o resto do mundo aceitou a violação do direito internacional. Já no final da guerra, os soviéticos, que já haviam invadido a Tchecoslováquia, a Ucrânia, a Hungria, e Stalin decidiu, antes de ir para Berlim, ocupar o sul da Alemanha e a Áustria. E na manhã de 6 de abril de 1945, com a terceira frente ucraniana, o Exército Vermelho sitiou Viena. E, como tinha poucas tropas alemãs, a resistência nazista foi finalmente quebrada e alguns soldados recuaram para Linz e Graz, onde foram derrotados antes do final de abril. Estamos em Salzburgo, hoje dia 26 de junho de 2022. Esta cidade é muito bonita,
é a cidade onde nasceu Mozart, e aqui também foi rodado o filme A Noviça Rebelde, com a atriz Julia Andrews. E algumas locações foram feitas num palácio aqui chamado Palácio Mirabel. E algumas cenas aí acabaram ficando muito famosas. Estamos saindo de Salzburgo e indo para Obersalzberg para visitar um lugar chamado Berghof, que na verdade era a residência oficial do Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. O Hitler alugou aqui em 1928 uma casa de campo, e depois que assumiu o poder em 1933, ele comprou essa casa e reformou e transformou no que ele chamou de Berghof, que seria a sua segunda residência oficial. E aqui nessa área também, alguns funcionários do Partido Nazista, como Goering, Albert Speer, Martin Bormann, também tiveram a sua segunda residência. E a partir de 1937, Obersalzberg se tornou então a segunda sede de governo e um local central do regime nazista. O Hitler passou aqui um terço do seu tempo no poder, encontrando-se aqui com políticos e diplomatas, tomando importantes decisões de guerra. E na Segunda Guerra, os bombardeiros aliados atingiram seriamente o Berghof, que foi quase totalmente destruído. E aí, em 1952, por exigência do governo americano, foi dinamitado o resto que tinha aqui, para que a Baviera pudesse utilizar novamente o local para fins turísticos. Então hoje só tem árvores onde havia a casa de Hitler. Iniciada a guerra, foram construídas muitas guaritas, como essa logo abaixo da casa de Hitler, para a segurança do local. Havia pelo menos 15 guaritas. E nos verões, um lago chamado Obersee era o lugar preferido do Hitler. Ia ali para se refrescar, levava os amigos. Tem fotos dele com a Eva Braun também nesse local. Realmente é um local muito bonito, e hoje você consegue fazer passeio de barco e de volta, dura mais ou menos aí umas 2 horas. Vale a pena, é um lago muito bonito. Hoje é dia 28 de junho de 2022, estamos em Munique,
aqui na Marienplatz, a principal praça e ponto turístico de Munique. E Munique, como todas as grandes cidades alemãs, sofreu bastante com os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Aqui estamos no pórtico do Jardim da Corte, ou chamado Hofgarten, e esse prédio aí de arcos chama-se Feldherrnhalle. Foi construído em 1841 para celebrar as vitórias do exército bavário. E esses leões e guerreiros, eles significavam força e poder. E aqui o Hitler usava essa praça para fazer os comícios do Partido Nazista. Esse prédio de colunas chama-se Haus der Kunst, que Hitler, como era artista, mandou construir para fazer exposições de artes. E aqui é a Königsplatz. Essa praça foi usada pelos nazistas como praça de comícios do partido. Nessa redondeza tinha as casas do escritório de Hitler, Himmler, Göring, Rudolf Hess, Goebbels, e serviu como sede também do partido nazista durante a República de Weimar. E nessa praça também houve a primeira queima de livros, em 6 e 10 de maio de 1933. Estamos agora no campo de concentração de Dachau, que fica a uns 20 quilômetros de Munique. Foi o primeiro campo da Alemanha e que serviu de modelo para todos os demais campos de concentração construídos durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui era uma antiga fábrica de pólvora e originalmente ele foi construído para a função de ser um campo de trabalho forçado, que recebia prisioneiros políticos e pessoas que não estavam dentro das conformidades nazistas, como deficientes físicos, comunistas, homossexuais, judeus, afro-germanos, ciganos e muitos outros. Na entrada tinha a frase Arbeit macht frei, que é o trabalho liberta, como tinha em outros campos de concentração. E essas instalações elas foram projetadas para 6.000 pessoas. Mas já no final da guerra, em 1945, elas abrigavam mais de 30.000. Ela foi libertada pelos americanos em 29 de abril de 1945, pela 42ª Divisão de Infantaria. A primeira visão que os soldados tiveram quando chegaram aqui foi de ver centenas de mortos empilhados junto a um comboio de 39 carros. E segundo consta, já estavam ali há alguns dias e tinham sido retirados apressadamente de outro campo de concentração, o Buchenwald, e a maioria morreram de fome durante a viagem. Aqui tinha toda a estrutura de extermínio, como câmara de gás, a câmara de desinfecção, os fornos, crematórios, né? E não há registros de que esse campo tenha servido como campo de extermínio, e sim
somente de fornecimento de mão de obra para as fábricas que ficavam na redondeza. Por aqui passaram em torno de 200 mil prisioneiros e morreram em torno de 40 mil. Há relatos de que realmente aqui foram assassinados prisioneiros, porque mesmo para servir de modelo, deveria ter sido testado. No dia da libertação, os americanos encontraram aqui 200 soldados alemães, 50 foram mortos e encontraram 10 mil prisioneiros, a maioria doente, que ficaram depois sob tratamento com o exército americano para poder voltar para casa, mas ainda assim morreram em torno de 3 mil devido ao estado grave de saúde. Hoje é dia 30 de junho de 2022, nós estamos em Nuremberg, a última cidade do nosso roteiro de 35 dias, visitando as praças de guerra pela Europa. Nuremberg é uma cidade que foi fundada em 1050, tem mais ou menos 500 mil habitantes, e era a cidade favorita de Hitler. Hitler queria fazer aqui um lugar de peregrinação e de culto nacional socialista. Então ele ordenou ao seu arquiteto Albert Speer que construísse um grande centro onde pudesse ser realizados os congressos do partido e grandes desfiles militares. Aqui já havia uma construção chamada de Ehrenhalle, que foi construída por um arquiteto alemão chamado Fritz Mayr e foi inaugurado em 1930, antes da era Hitler, durante a República de Weimar, e era para homenagem dos mortos na Primeira Guerra Mundial. E aí nesse local, Albert Speer construiu uma das primeiras obras para o partido nazista, que se baseou no altar de Pérgamo, na Grécia, e construiu o chamado Zeppelin Field. E aí nessa estrutura foram construídos vários outros edifícios alusivos ao regime nazista, e aqui foram realizados vários comícios. O último foi em setembro de 1938. Os aliados chegaram em Nuremberg no dia 16 de abril de 1945. E no dia 20 de abril, os americanos já haviam cercado a cidade antiga, mas a resistência alemã estava grande, que obrigou os americanos a bombardear a cidade velha, danificando aí muitos edifícios e até o castelo de Nuremberg. O comandante alemão Holtz ordenou que seus homens continuassem lutando, mas acabou sendo morto, e o seu segundo em comando, o coronel Wolff, percebendo que não conseguiria mais manter a cidade, ordenou a rendição às 11 horas do dia 20 de abril. E aí a bandeira americana foi hasteada na praça Hauptmarkt, ou Mercado Central, terminando a batalha.
E depois da guerra, em 1945 e 46, Nuremberg foi escolhido para ser o lugar de julgamento dos líderes da Alemanha nazista. E aqui foram julgados por um tribunal militar internacional 199 pessoas, 161 condenados e 37 sentenciados à morte.